dia a todos. Vocês estão me ouvindo agora? Ah, ok. Ótimo. Então, só reforçando, vou voltar um pouquinho só a questão das datas dos próximos webinars que vamos estar apresentando. Teremos o Nota Fiscal Eletrônica 4.0, no dia 26/7 às 15 horas. E também teremos o próximo webinar, uma nova rodada do E-Social, no dia 14/8 às 19 horas. Informo também que os microfones permanecerão fechados durante toda a apresentação. Então, caso tenham dúvidas, pode estar fazendo no campo de perguntas que estaremos respondendo no final da apresentação. Vou falar um pouquinho hoje sobre o LALUR, a ECF, os blocos que compõem a ECF e as novidades do Layout 4.0. Eu sou a Renata Santos, sou consultora tributária da Consultoria de Segmentos. Eu ingressei na companhia agora em 2018, aqui na Matriz. Eu tenho mais de 10 anos de experiência, tanto na área contábil, fiscal, administrativa, tanto na parte operacional como de suporte, e também no recebimento e faturamento da empresa. Eu sou graduada em gestão financeira e possuo técnico em administração pelo Centro Paula Souza. Vou falar um pouquinho sobre o LALUR. O LALUR ele foi criado através do Decreto-Lei 1598, em 77, e tem a finalidade de ajustar os demonstrativos contábeis à declaração de R, tanto com adição e exclusões ao lucro líquido do período base apurado. O ELALUR e o ELAC, que são os livros eletrônicos de escrituração e apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, ele substituiu a versão manual a partir de 2014. Somente através da Instrução Normativa 1422, em 2013, é que foi instituída a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, e começou a ser recepcionada eletronicamente. Temos também como finalidade do LALUR demonstrar a passagem do lucro contábil para o lucro, assegurando a separação entre a escrituração comercial e fiscal. Também tem como finalidade o controle das bases de cálculo corrente do imposto de renda e da contribuição social destinada à apuração extracontábil. No LALUR, deverá conter todas as operações que influenciam na composição da base de cálculo, tanto a título de imposto de renda como de contribuição social, direto ou indiretamente. O livro LALUR ele é composto por duas partes. Seria a parte A, que é referente aos ajustes de adição e exclusão e referente ao lucro líquido do período apurado, e os registros de ajuste, com a identificação das contas analíticas do plano de contas e a indicação dos lançamentos correspondentes na escrituração comercial quando presentes, e toda a parte de ajuste do lucro real. Na parte B, serão mantidos os registros de controle, tanto de prejuízo fiscal a compensar em períodos subsequentes, como de outros valores que influenciam na determinação do lucro real de períodos futuros e que não constam na escrituração comercial. O que muda com a ECF? Quando surgiu a ECF, o LALUR passou a ter a entrega obrigatória. Antes não era enviado ao fisco, ficava em posse da empresa e só era entregue quando solicitado através de fiscalização. Dentro da ECF também existem registros específicos referente ao LALUR. E uma das inovações da ECF é que as empresas obrigadas à entrega da ECD
consegue utilizar os saldos e as contas existentes na ECD para preenchimento inicial da ECF. Os registros específicos do LALUR e do ELAC na ECF. Temos o bloco L, que é referente ao lucro líquido, do lucro real. Temos o bloco M, que é referente ao livro eletrônico de apuração do lucro real e da contribuição social, aonde temos no registro M300 toda a demonstração do lucro real, no registro M305 a conta da parte B do LALUR, no registro M310 nós temos as contas contábeis relacionadas ao lançamento da parte A do LALUR. Já em relação à contribuição social, nós temos os registros M350, que é onde a demonstração da base de cálculo, o M355, que é a conta da parte B da contribuição social, e o M500, que é o controle de saldos da parte B, tanto do LALUR quanto do ELAC. E temos também o bloco N, que é o cálculo do imposto de renda e da contribuição social do lucro real. Falar um pouquinho agora sobre os conceitos da ECF. Os objetivos da ECF é informar ao fisco todas as operações que influenciaram na composição da base de cálculo e na apuração, tanto do imposto de renda como da contribuição social, considerando as informações de origem contábil e fiscal. Falar um pouquinho sobre a evolução do SPED, da ECF junto ao SPED. Em 2007 foi quando foi instituída o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, aonde é recepcionado todas as obrigações acessórias que são transmitidas eletronicamente. Somente em 2009 foi quando houve a primeira proposta da Receita Federal para a implantação do ELALUR, o livro eletrônico da apuração do imposto de renda. E somente em 2013 foi quando houve a obrigação das empresas, tanto do lucro real presumido, imunes e isentas, a entrega da FD e RPJ. Em 2013 também foi quando houve a substituição das duas escritas societárias e fiscal, recuperando os saldos da ECD através da ECF. Falar um pouquinho da obrigatoriedade da ECF. Estão obrigadas a entrega da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, e as tributadas, tanto pelo lucro real, lucro arbitrado e lucro presumido. Também estão obrigadas da entrega da ECF as sociedades em conta de participação, onde deverá cada sociedade transmitir a sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva. Estão dispensadas da ECF todas as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas e as pessoas jurídicas inativas obrigadas à entrega da DCTF negativa. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de tributação. Falar primeiramente sobre o lucro real, que tem como principal característica a apuração dos tributos, tendo como base o resultado determinado através da contabilidade. E quando ocorrer prejuízo fiscal, não será apurado nem o imposto de renda e nem a contribuição social. Ou seja, em caso de prejuízo, a empresa poderá compensar com futuros lucros, sendo observado o limite máximo de 30% do lucro real.
Já em relação ao lucro presumido, a principal característica da sistemática de tributação é que a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social ela é apurada a partir de percentuais de presunção de lucro, onde é aplicado sobre a receita bruta oferida no trimestre e sendo o resultado acrescido das receitas financeiras e ganhos de capitais das atividades não operacionais da pessoa jurídica. Portanto, as receitas e ganhos que não fazem parte das atividades operacionais da empresa serão incluídos na base de cálculo integralmente, tá? Já no caso da empresa apurar contabilmente eventual prejuízo, mesmo assim, irá calcular o imposto de renda e a contribuição social a partir do lucro presumido extraído da receita bruta. Em relação ao percentual de presunção de lucro, tanto para o cálculo do imposto de renda, tanto para a contribuição social, vai variar de acordo com a função e a atividade da empresa. Já em relação ao lucro arbitrado, a adoção do lucro ocorre normalmente por iniciativa do fisco, nos casos em que a empresa tem a sua escrituração contábil ou mercantil desqualificada, ou que por algum motivo foi considerada sem valor ou inidônea, ou, em casos específicos, por iniciativa da própria empresa. O arbitramento por conta do contribuinte pode ocorrer em casos fortuitos ou de força maior, desde que comprovados, tá? E conforme definido na legislação civil. E também precisa ter uma receita bruta, tá? Nos casos de lucro arbitrado, a determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é semelhante ao do lucro presumido, só que possui um acréscimo de 20%. Falar um pouquinho sobre o certificado digital na ECF. Para poder estar assinando e transmitindo a ECF, será necessário um certificado digital válido, sendo do tipo A1 ou A3, tá? Os tipos de certificado é o EPJ ou o ECNPJ, e ele deve conter a mesma base do CNPJ do estabelecimento. A declaração também pode ser enviada através de um representante legal ou um procurador, só que precisa de uma procuração eletrônica cadastrada no site da Receita Federal para esse envio. Uma observação que, quando a assinatura for feita pelo contabilista, só pode ser utilizado os certificados digitais de pessoa física, EPF ou eCPF do tipo A3, tá? No caso de contabilista, o tipo de certificado é somente do tipo A3. Outro tipo de certificado não será possível assinar a declaração. A gente está fazendo um atendimento no telemóvel de reenvio social acompanhado. Já tem 3 semanas, tá? Aí, primeiro a gente atuou no social, vamos lá presencialmente. Falar um pouquinho sobre o prazo de entrega. O prazo de entrega é agora no final de julho, no dia 31 de julho de 2018, e a declaração ela pode ser entregue até o último minuto do dia 31. Existem situações especiais em que esse prazo é diferente. No caso de cisão, fusão, incorporação e extinção, caso essas situações ocorram entre janeiro e abril, a entrega vai permanecer o mesmo prazo, dia 31/7 de 2018. Agora, caso essas situações especiais ocorram entre maio a dezembro, a entrega é o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento. Falar um pouquinho também sobre as penalidades na entrega em caso de atraso ou omissão. No caso da pessoa jurídica do lucro real, quando ela deixar de apresentar o livro de que trata a ECF no prazo fixado
ou apresentar inexatidão, omissão, ele fica sujeito às seguintes multas: de 0,25%, limitado a 10% do lucro líquido antes do IR da contribuição social por mês de atraso ou fração. Limitado a R$ 100.000 para a pessoa jurídica com receita bruta anual menor ou igual a 3.600.000 e limitado a 5 milhões nos demais casos. Também está prevista a redução dessas multas, né, que seria de 90% se for apresentado até 30 dias após o prazo de entrega. Existe também uma redução de 75% caso ela seja apresentada até 60 dias após o prazo, e caso tenha já ultrapassado esses 60 dias, mas ainda não tenha recebido uma intimação fiscal, a redução é de apenas 50%. Agora, já nas situações em que já tem uma intimação fiscal recebida e foi apresentada no prazo fixado, a redução é de apenas 25%. Para as demais pessoas jurídicas, a penalidade é de R$ 500 por mês, no caso de pessoas jurídicas imunes e isentas e do lucro presumido, ou que tem início de atividade e não tenha feito a declaração, ou R$ 1.500 por mês para as demais empresas. Tá? No caso de retificação por valor omitido, existe uma multa de 3%, que não pode ser inferior a R$ 100, que no caso do lucro real, essa multa de 3% refere-se ao valor omitido ou incorreto, e referente ao lucro presumido, essa multa de 3% é referente ao valor das transações comerciais ou das operações financeiras da quais a pessoa jurídica seja responsável tributário. Em relação aos prazos para retificação e regras, né? A pessoa jurídica, ela poderá efetuar a retificação do arquivo anteriormente enviado, observando as regras e prazos da Receita Federal, não podendo passar de 5 anos. A ECF, como há controle de saldos, caso haja eventual retificação, deverá ser transmitida todos os anos posteriores, ou seja, caso seja feita a retificação do ano de 2015, consequentemente deverá ser feita a correção do ano de 2016 e 2017 já enviado corretamente, tá? A retificação dos arquivos, eles só podem ser transmitidos na íntegra, eles não poderão ser parciais. Caso tenha deixado de enviar somente alguma informação, independente disso, o arquivo deverá ser integralmente, tá? A ECF, ela não aceita arquivos complementares para o mesmo período informado, é somente um único arquivo. Vou falar agora um pouquinho sobre os blocos que compõem a ECF. A ECF, ela inicialmente, ela possui o bloco 0, que é o de abertura e identificação, onde é feita a referência do período e a identificação da pessoa jurídica. O bloco 0, ele é obrigatório para todos os tipos de tributação, tanto lucro real, presumido, arbitrado, imunes e isentas. Temos também o bloco C, que são as informações de recuperação da ECD. Então, as informações básicas, principais do plano de contas e dos saldos mensais da ECD podem ser recuperadas através do bloco C. Também serve para todos os tipos de tributação. Já o bloco E são as informações recuperadas da ECF anterior, onde consegue resgatar os saldos finais das contas referenciais e da parte B do LALUR e do ELAC. Também calcula os saldos contábeis de acordo com o período de apuração. Também é obrigatório para todos os tipos de tributação. Temos o bloco J, que é o plano de contas e mapeamento, onde vai apresentar todo o plano de contas
e para o plano de contas referencial também pode ser importado pela ECF, mas não é obrigatório. Você pode também estar fazendo a importação independente da recuperação da ECD. Todos os tipos de tributação também são obrigados a apresentar esse bloco. Temos o bloco K, que são o saldo das contas contábeis e referenciais. Também serve, ele é obrigatório para todos os tipos de tributação. Também é um campo que você consegue fazer a recuperação da ECD, mas ele pode ser importado independente da recuperação. O bloco L, que já é específico do lucro real, aonde é apresentado o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Temos o bloco M, que é o do ELALUR e do ELAC, conforme eu já citei anteriormente, é onde vai apresentar os livros eletrônicos de escrituração, tanto do imposto de renda como da contribuição social, e a parte A e parte B do lucro real. O bloco N também, que é obrigatoriedade do lucro real, que é onde vai calcular o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real. Temos o bloco P, que ele já é específico do lucro presumido, aonde vai apresentar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e aonde irá apurar o imposto de renda e a contribuição social. Temos o bloco Q, que é o livro caixa. Ele também é específico do lucro presumido, aonde vai demonstrar o livro caixa para os casos previstos na legislação. Temos o bloco T, que é referente ao lucro arbitrado, ele é específico para o lucro arbitrado, aonde irá apurar o imposto de renda e a contribuição social. Temos o bloco U, que são de imunes e isentas, aonde apresenta o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. E também apura, quando for o caso, o imposto de renda e a contribuição quando forem obrigadas. Para esse ano de 2018, também foi incluída o bloco V, referente ao DEREX, onde deverá ser apresentado a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior durante o ano calendário anterior. Ou seja, quem estava obrigado a apresentar a DEREX, agora foi incorporado à ECF, então o DEREX será informado dentro da ECF. O bloco V, ele é específico para o lucro real, presumido e arbitrado. Temos o bloco X, que refere-se às informações econômicas, que são obrigatórios para todos os tipos de tributação. O bloco Y, que são as informações gerais, também para todos os tipos de tributação. Temos o bloco W, que é o relatório país a país. Ele é específico do lucro real, mas estão dispensados da entrega da declaração país a país os grupos multinacionais que possuem receita consolidada no ano anterior menor ou igual a 2.260 bilhões de reais. E para encerrar a estrutura da ECF, temos o bloco 9, que é o encerramento do arquivo. Também todos os tipos de tributação são obrigados a esse bloco para estar encerrando o arquivo. Falar um pouquinho das novidades do Layout 4.0. Como eu já citei um pouquinho anteriormente, uma das principais novidades é o bloco V-DEREX, que ele passa a integrar a ECF. Esse bloco deve ser preenchido pelas empresas obrigadas a entregar o DEREX. Resumidamente, esse bloco é destinado às pessoas físicas e jurídicas exportadoras, que devem informar anualmente à Receita Federal a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior durante o ano calendário anterior. Tá? Outra novidade para esse ano de 2018 é que houve uma atualização nos registros M300 e M350. Foi feita uma revisão
desses registros, onde houve adições de novos códigos e exclusões de códigos antigos, tanto nas tabelas dinâmicas do M300, que é a parte A do LaLUR, e o M350, que é a parte A do ELAC, e assim ter um melhor alinhamento com as tabelas de adição e exclusão ao lucro líquido. Falar um pouquinho mais sobre o DEREX, o bloco V, aonde ele corresponde à declaração sobre todas as utilizações dos recursos em moeda estrangeira decorrente do recebimento de exportação. A obrigatoriedade se aplica nos casos de utilização de recursos financeiros em moeda estrangeira, que sejam recebidos no exterior, tá? Como exemplo, podemos mencionar uma operação de exportação que os valores recebidos e são aplicados diretamente no exterior, tá? Essas operações, elas são comuns para muitos grupos empresariais, e uma das principais informações que é apresentada nesse bloco da DEREX é referente às aplicações financeiras, os investimentos, as aquisições de bens e serviços e também todas as transferências para outras instituições financeiras no exterior. Falar um pouquinho também sobre a estrutura do bloco V. A estrutura do bloco V ele é composta somente por 6 registros, que seria o V001, que é o de abertura do bloco V, o registro V010, que é onde vai informar a instituição do DEREX, quando ele estiver obrigado a entregar o DEREX, tá? O registro V020, onde vai informar o responsável pela movimentação, o registro V030, onde vai informar o período dessa movimentação. Já o registro V100, ele vai demonstrar, onde vai ser demonstrado todos os recursos que foram decorrentes dos recebimentos de exportação, e o registro V990, que é o registro de encerramento do bloco. Falar um pouquinho também sobre as inscrições para os eventos Responde, que vocês poderão estar fazendo através do portal do cliente, no chatbot, na parte inferior esquerda, vocês conseguem links de tanto do e-social, do REINF, do ECF, nota fiscal eletrônica, e aí consegue ter uma ajuda mais rápida na nossa página do portal do cliente. Dentro do portal do cliente, se no campo de pesquisa você colocar somente a palavra responde e colocar como fonte somente a base de conhecimento, desabilitar as outras opções, você terá como resultado de pesquisa todos os eventos disponíveis para inscrição. É separado por mês, onde você vai ter lá acesso a todos os tipos de webinars que estão disponíveis, tanto de REINF, e-social, nota fiscal eletrônica, também foi o canal para inscrição da ECF também, só que essa é a última rodada, porque a entrega já está aí no final do mês. Em relação ao material deste webinar, ele estará disponível no nosso repositório, no portal TDN, onde dentro de consultoria de segmentos, você terá acesso a todo o material separado por ano, os eventos são separados por ano e por tipo de evento. Então, você lá buscar na página de estrutura da consultoria de segmentos, colocar lá ECF, vocês terão acesso tanto ao PDF da apresentação, como também o vídeo ficará disponível para vocês nos próximos dias referente à apresentação. Só reforçando mais um pouquinho, no dia 26/7, teremos mais uma rodada do Nota Fiscal 4.0, que vai estar entrando agora em agosto e desativando a versão 3.1.
Então, é importante vocês participarem, porque, querendo ou não, para quem não aderiu ainda ao Nota Fiscal 4.0, poderão estar tirando bastante dúvidas. E teremos também, no mês de agosto, mais uma rodada do E-Social, seria no dia 14/8, às 10 horas. Então, pode estar entrando no portal do cliente e se inscrevendo para participar dos próximos webinars com a gente. Até o momento, por enquanto, é isso que eu tenho para apresentar da parte conceitual. Eu vou estar verificando aqui o pessoal de produto, quem vai estar, se vai estar sendo feita alguma apresentação do que foi mudado referente ao sistema, se houve alguma alteração. Caso vocês tenham dúvidas, podem estar perguntando no campo de perguntas do próprio, no próprio link aí, que estaremos respondendo para vocês. Bom dia, Renata. É a Irene. Oi, Irene. Posso alterar para mim? Posso alterar a apresentação aqui? Pode. Você vai mostrar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Bom dia, pessoal. Renata, confirma para mim, por favor, se minha tela está apresentando? A tela do produto? Só um momentinho. Tá aparecendo sim. O som tá bom e a imagem também. Ah, obrigada. Nada. Tá bom, obrigada, Renata. Nada. Bom dia a todos. Meu nome é Irene, trabalho no desenvolvimento do fiscal. Bom, o que alterou no produto para a SF deste ano foi apenas a criação do campo aqui na pasta complementares dos parâmetros da SF, esse checkbox aqui, para informar se a empresa vai fazer declaração da DEREX, tá? A única coisa que alterou no sistema. Então, vocês têm um campo novo e o layout também, obviamente, que está com data de 10 de abril. Deixa eu confirmar aqui. Isso, 11 de abril, tá? Então, layout mais novo, então vocês precisam baixar esse layout, ele fica, na hora que vocês atualizam a versão, esse layout é gravado na pasta de objetos gerenciais, então já está aí na sua pasta de objetos gerenciais. Então, a geração da SF no RM não mudou, ele continua a mesma de todos os anos anteriores, é só criar aqui mais um anexo, né, para o ano de 2017. Tem o processo de cópia, vocês podem copiar o do ano anterior, sem problema. Já agiliza o preenchimento, pode executar o processo de cópia. Normalmente, como fizeram em todos os anos anteriores, vai preencher tudo aqui. Os parâmetros contábeis também tem que preencher, não se esqueçam, porque a gente já pegou cliente dando erro na geração do bloco K, do bloco J, então é falta de parametrização dos dados contábeis, que é este parâmetro aqui. O evento tributário também, não mudou nada no evento, mesma coisa que vocês já parametrizaram anteriormente, tem que ser parametrizado para o ano de 2017, caso ainda não tenha, né? É preciso criar, tanto para o imposto de renda quanto para contribuição social. A vigência para estes novos eventos ou para postergar a data do evento anterior, caso não haja nenhuma mudança na regra tributária, basta alterar a data final aqui da vigência, não precisa criar outro, não é obrigatório criar um novo evento, você pode alterar a data final. E se tiver alguma mudança, aí sim vocês criam um novo evento tributário. Cria os períodos de apuração para o ano de 2017, caso ainda não exista, caso a apuração não tenha sido feita pelo produto, e gera a rotina, tá? Não mudou nada, o processo é exatamente o mesmo. Eu vou colocar no bate-papo da sala aí, 2 links onde vocês vão encontrar
a parametrização bem detalhada, tá? Falando do evento, cada campo, cada grupo, falando da parte do aluno, está bem detalhado. Dentro desses links aí a gente tem os workshops, né? Os eventos da ECF Responde dos anos anteriores, quando a gente fez as alterações no processo, de forma muito detalhada, de forma bem detalhada. Tem vários documentos nesses links que podem ajudar vocês. Com relação a este ano, foi só o campo do DEREX. Porém, esse registro ele não é gerado pelo produto. Vocês só marcam que é um campo obrigatório, sim ou não, porque senão vai dar erro de importação, né, por causa do tamanho de campo, quantidade de campos. E, se caso vocês tenham que informar, tem que ser colocado as informações direto no PVA. O sistema não gera esse bloco porque não tem essas informações dentro do produto. Então é isso, tá? Não mudou nada no processo. Tá tudo do mesmo jeito que sempre foi. A ideia hoje é justamente ajudar vocês com dúvidas, né, que vocês estejam utilizando aí alguma dúvida que esteja surgindo. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas que vocês têm aí para fazer. Priscila, a parte da demonstração do produto, ela já existe, tá? Ela tá nesses links que eu passei aí agora no bate-papo. Você pode acessar, tá tudo lá. A geração do L210, André Aparecido, eu vou te passar a documentação aí, tá? O link da documentação. Passei aí, tá? Tá respondida a sua pergunta com um link explicando sobre a parametrização do L210. Ô, Adriano, com relação a prejuízo, o prejuízo ele só é controlado na parte B no final do ano, quando você faz o ajuste anual. Desculpa, pessoal. Voltando aqui na pergunta do Adriano, tá? Na apuração do lucro real estimativa, se apurado, por exemplo, lucro em janeiro, fevereiro e pago, porém no decorrer do ano foi prejuízo. Como fazer para o RN considerar o prejuízo acumulado a ser somado no controle da parte B? Adriano, o cálculo ele é acumulativo. Então, o sistema vai ver que você passou a ter prejuízo. Porém, o controle na parte B, ele só é realizado após você fazer o ajuste anual. Você não controla prejuízo na parte B durante as estimativas, tá? Você vai fazendo essas compensações aí durante o mês, o sistema automaticamente vai fazer, mas na parte B, somente com o ajuste anual, tá? Elaina, na apuração do resultado, eu faço o mensal e o anual? Sim, Elaina, você precisa ter 2 eventos tributários, tá? Você precisa ter um evento da estimativa, seja de levantamento de balanço ou receita bruta, ou os dois, se você vai alternando a forma de apurar, e você precisa ter um evento do ajuste anual, tá? Então, quando você for criar o período de apuração, você vai ter 13 períodos. Um período mensal, tá? Um para cada mês, e um anual, que é esse aqui, de 1/1 a 31/12, onde o sistema faz o ajuste. E aí, complementando, dando um gancho, né, na pergunta anterior, que é onde faz a apuração do prejuízo e aí o lançamento na parte B. Lucilane, as tabelas dinâmicas, elas estão na área de download, tá? No portal do cliente. Só baixar lá. Elas estão com data do dia... Deixa eu te falar a data dos arquivos. Está com data deste ano, tá? De 2018. Não vai, se tiver lá, mas se tiver outras, vão ser de anos anteriores. É só você baixar as tabelas deste ano.
só reafirmando, relembrando que vocês não precisam importar todas as tabelas. Vocês podem importar somente a tabela do seu regime tributário. Então, se a empresa é presumida, ela não precisa importar a tabela de lucro real, de imune, de isenta, nem nada. Só de lucro presumido, não precisa importar todas. Ô André, as empresas imunes e isentas, você precisa pensar o seguinte, você tem, além das suas atividades que são imunes e isentas, alguma outra atividade que vai fazer apuração, que está fora dessa imunidade, dessa isenção? Se tiver, você tem que fazer o procedimento normal, como é lucro real, como é presumido, enfim, cadastrar o evento, pegando essa receita, aplicando a alíquota e tal. Se não, se você só tem a receita da atividade imune isenta, você só precisa criar a casca, digamos assim, né, entre aspas, do evento tributário, colocando aqui na regra de tributação, foi para outro monitor, colocando aqui na regra de tributação se ela é imune ou isenta. E aí, né, voltando, se você não tem nenhuma outra atividade que não seja isenta imune, você não precisa parametrizar nada nas regras tributárias, tá? Vai ficar tudo em branco, o sistema não vai apurar imposto nenhum. Mas ele precisa dessa casquinha, dessa parte da identificação aqui, para o sistema saber que a empresa é imune e que é isenta, tá? Ô, André, com relação a isso aí que você está perguntando, se a versão do PVA está com algum problema, eu, pelo menos, não sei te responder, tá? Agora, com relação a essas advertências aí, afirmando que você teve lucro, porém você teve prejuízo, pode ter alguma coisa, pode ter relação com o seu mapeamento, tá? O mapeamento que você fez do seu plano de contas para o plano de contas da Receita. Se você fizer algum mapeamento incorreto, o PVA, a primeira linha lá do bloco do registro N300, ele é calculado pelo PVA. Apesar da gente gerar essa linha no arquivo, o PVA não importa a primeira linha, que é a linha do lucro líquido, antes do imposto de renda. Ele calcula com base no seu mapeamento. Então, se tiver alguma conta errada, mapeada errada, o PVA vai calcular um valor diferente do que está correto, diferente do que está no sistema. Então, você tem que olhar o seu mapeamento, tá? Ver como é que o PVA calculou a linha 2, ver se tem valor na linha 2 do lucro líquido, e se tiver valor lá, e você está afirmando que não tem, que você teve prejuízo, então você pode conferir seu mapeamento que o problema está lá, tá bom? André, aí você estava complementando, né, que não existe apuração do imposto de renda da contribuição para imunizante. Então, acho que eu já respondi, é só fazer a capa, criar a vigência, o período não vai apurar nada, mas você precisa ter, tá? Pelo menos o período anual lá, para o sistema poder gerar o arquivo DCF para você. Sim, você tem que criar o período, só fazer uma aqui para você ver. E aí você coloca aqui imune ou isenta, não vai fazer nada aqui na regra tributária, você não vai colocar nada aqui. Você vai criar uma vigência para aquele evento. Na verdade, eu teria que alterar isso daqui, porque o meu já tem vigência. Aí você cria a vigência para o seu evento e depois você cria um período de apuração. Na verdade, aqui não vai deixar eu criar, Adriana, porque eu já tenho, André, desculpa, porque eu já tenho os períodos criados aqui mensais, tá? Mas aí você criaria só esse aqui, ó, do ajuste anual, tá? Do período anual.
do seu regime. E encerra normalmente, tá? Glauber, sim, você tem que desconsiderar os históricos de fechamento dentro do seu evento tributário, porque senão as suas contas de resultado vão vir com saldo zero, tá? Então, na hora que você estiver aqui parametrizando o seu evento, quando você estiver aqui parametrizando o evento, peraí que eu peguei o evento errado, tanto no levantamento de balanço como no ajuste anual, tá? Você tem que fazer isso nos dois. Você vem aqui, por exemplo, na conta, no item, né? E vai colocar aqui histórico padrão, fechamento, desconsiderar, tá? Você tem que fazer isso. Valteci, o X390, ele é gerado com base numa estrutura, tá? Semelhante à DRE, que você parametriza nos saldos. Você importa essa estrutura e parametriza com base nas suas contas contábeis, tá bom? Eu acho que eu tenho um link aqui, especificamente do X390. O Wagner também está aí ajudando a responder as perguntas. Ele também está procurando aqui. Na hora que a gente encontrar o link, a gente coloca o link direto, tá? Tá, eu achei um link aqui, tá, Wagner? Não precisa procurar mais, não. Valteci, eu te mandei um link aí, tá? Que fala do X390. Ô, Elaine, eu tô colocando aí na sua pergunta 2 links que falam sobre o lucro real anual, tá? Pode te ajudar aí. Ô, André, sobre o período, tá? Do imposto de renda para imune e para isenta. Você precisa criar o período. Por quê? Porque o período é que vai direcionar o sistema aqui quando você cria um período, tá? Você cria um período, você vai ter esse período aqui, ó, de 1 de 1 a 31 de dezembro, tanto para a contribuição social como para o imposto de renda. Quando você gera a ECF, quando você vem aqui, geração, quando você seleciona aqui o anexo, com um período para qual você quer gerar, ó, de 1 de 1 de 2017 a 31 de dezembro de 2017. O que o sistema vai fazer, tá? Ele vai procurar o período de apuração do imposto de renda e da contribuição deste período, que contém esse período que você está gerando aqui. Para que ele precisa disso? Para saber qual que é o seu regime, qual que é o regime de tributação que você teve nesse período. Então, por isso que você precisa do período. Ele não vai ter nada apurado, porque o seu evento não vai ter regra. Mas o sistema vai saber que naquele ano você era uma pessoa imune, entendeu? Para poder ele achar o vínculo entre o período e o evento. Então, você precisa do período, você precisa do evento e precisa da vigência. Mas não vai ter nada nele, ele vai estar zerado, entendeu? Você conseguiu? Eu consegui te explicar? Responde aí para mim. Ah, então tá bom. Que bom. Alguém tem mais alguma dúvida ou alguma explicação que eu dei e não ficou clara? Então, pessoal, vejo que não restou dúvidas, não tem mais nenhuma pergunta para ser questionada referente à ECF. Então, nós vamos estar encerrando. Espero que tenhamos conseguido sanar bastante dúvidas de vocês, que tenha sido uma boa apresentação para vocês. Agradeço a presença de todos, a participação de vocês também é muito importante, e até uma próxima apresentação. Muito obrigada e tenha um bom dia.
Obrigada a todos, bom dia. Estamos às ordens também no suporte para ajudá-los.